Fala, meu povo, mais um episódio do Pod Esporte começando. O Pod Esporte, que é um podcast original aqui dos estúdios da Olá Podcast em São Paulo. A Olá Podcast, que é um agregador de podcast, é parceiraça aqui do Pod Esporte. Então já acessa lá www.olapodcast.com.br e conhece lá a plataforma, vários podcasts rolando, mas claro, né, escuta lá de preferência o Pod Esporte. A gente também está no Spotify. Eu já vou pedir para você aqui no canal do YouTube já se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, comentar, que isso ajuda muito na divulgação do nosso vídeo. Tá bom? Hoje o papo é bacana demais. Hoje o papo é com ela, Juliana Manzato, editora do Esportes Dela. Acertei? Super acertei. Aê, bem-vinda, Ju. Obrigada, Bem-vinda. Um prazer estar aqui, Diogo. Prazer é meu, demais. Prazer é nosso do Pod Esporte, da Olá Podcast. A gente falar muito sobre esporte feminino, né? Que é o tema hoje. É um tema que vem crescendo demais. Eu Sim. acho que já há bastante tempo vem crescendo, mas com a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, eu acho que deixou muito evidente cada vez mais. A gente também tem a notícia que em Paris a gente vai chegar na equação dos 50% de atletas homens e atletas mulheres. Isso acho que é uma vitória enorme para as mulheres. Mas também quero começar dizendo que aqui pode ser que eu cometa algum preconceito estrutural, porque a nossa sociedade é assim, né? Acho que você vai poder falar muito melhor do que eu disso. Mas eu acho que eu não sou. Vamos ver se eu dou alguma durante. Eu quero que você me corrija, por favor. Tudo certo. Muito bem-vinda. Explica pra gente o que é o esporte dela, explica a sua história, explica por que você chegou no meio do esporte com essa história do esporte dela. Gente, longa história curta, não vai ser tão curta. Não, Não a gente... A gente vai acumulando uns anos. Eu assim, tenho tempo. acho. Eu tenho tempo. Você... Bom, na verdade, o esportes, ele começou como... Ele foi uma sementinha plantada em 2014, 2015, quando eu realmente comecei a fazer minha transição de carreira para o esporte. Então, antes disso, vem para a história de quando eu era pequena e tudo mais. Eu cresci num clube poliesportivo, porque eu sou do interior de São Paulo, então é muito comum você ser sócio de um clube. E você tem a escola, sai da escola, vai pro clube, fica o dia inteiro fazendo todos os esportes possíveis, todas as aulas possíveis. Então, minha vida sempre foi praticar esporte. E eu tinha, além do esporte diversos, balé. Então eu fiz mais de 13, 14 anos de balé. E eu queria ser bailarina. Qual a cidade, Ju? Desculpa. Pedreira. Pedreira? Pertinho de Campinas. Do lado, aqui de São Paulo. Perto. Então, e eu queria ser bailarina. E aí, no meio da história, eu falei, depois, né, você chega na adolescência, você fala, o que eu quero ser? E aí o balé não fazia mais sentido. Mas aí eu descobri Fernanda Keller, falei, cara, que animal isso que ela faz. Lá de Niterói. Sim. E aí eu falava assim, mas por que não fazer triatlo? Só que imagina que eu saí do balé. Então, se você tá falando de lesão aqui um pouco antes, cara, joelho, tornozelo, ombro nem tanto, mas assim, tipo, o corpo ele já é um pouco mais machucado nesse sentido, porque desde os 3 anos de idade. É bastante coisa, né, no balé. Enfim, e comecei fazendo alguns treinos de triatlo mais adaptados. Então, por exemplo, eu não corria no asfalto, eu corria na grama, em volta de um campo de futebol. Fazia bike dentro da piscina pra conseguir, tipo... Nossa, mas assim, é ruim esse tanto joelho? Eu não podia ter impacto, né? Porque era mais complicado, enfim. Pra eu me adaptar, pra eu entender se era aquilo que eu queria fazer, pra depois intensificar os treinos. Só que daí veio vestibular, faculdade, enfim. Fui pra publicidade. E na publicidade eu achei que eu queria trabalhar com moda. Por quê? Bom, acontece. Falei, eu acho que moda, super legal e tal. E eu fui trabalhar com moda, porque eu comecei, na verdade, trabalhando numa consultoria, depois eu abri meu primeiro CNPJ com 21, 22 anos. Tipo, uma empresa de consultoria em marketing de moda. Cara, 2008, tava bombando a história toda e tal. Aí depois disso eu fui trabalhar com moda mais mercado de luxo, né? Então fui trabalhar como executiva de contas de grande mídia, enfim. E aí fiquei 6 anos trabalhando com tudo, né? Nisso tudo, enfim. E aí, de repente, dentro da empresa que eu trabalhava, era uma representação comercial.
Então era mais ou menos assim, eu representava algumas grandes mídias aqui de São Paulo e eu apresentava para os meus clientes que ficavam no interior e tudo mais. E aí rolou uma história que a minha gerente virou e falou assim, Ju, cara, tem uma coisa nova para acontecer. O que você acha de canal esportivo? Eu falei, cara, depende. Daí já brilhou meu olho. Tipo, depende do canal. Tal. O que você acha de ESPN? Da gente começar a representar a ESPN. Eu falei, animal. Animal demais. Entendeu? Animal. E eu já acompanhava, porque na faculdade, tipo, a gente tinha aquela história de, NFL, vamos não sei o quê, enfim, aquela história toda. E aí, quando chegou ESPN, que era meio que assim, sabe quando você se sente em casa? Você sabia, tipo, todos os campeonatos, você sabia. Você acompanhava, você via tudo. Exato. Eu falava, uau. Aí quando eu entrei, eu lembro até hoje, assim, da primeira vez que eu entrei na redação, que eu nunca tinha publicidade, eu ia pra área de negócios, ia fazer reunião com uma outra galera. E aí eu entrei na redação e foi aquela coisa assim, nossa. Todo mundo de tênis, calçadinhos, camisetas, tipo, o agito, tem um ao vivo, que não sei o que. Se achou, quando você olhou, se achou. Eu falei, que moda o quê? Do tipo, o quê? E eu, assim, tipo, mega produzida, porque era o que a gente trabalhava, né? Enfim. E aí eu falava, é isso. E, paralelo a toda essa história de carreira, enfim, como executiva de contas, eu sempre tive um projeto voltado para mulheres, que era o cotidiano, que é o cotidiano dela. O cotidiano existe ainda, que é o cotidiano dela. E eu já escrevia sobre as minhas experiências no esporte lá dentro. Então, tipo, eu falava sobre a importância da corrida na minha vida, eu falava, enfim, todo tipo de esporte ou experiência que eu tinha já contava. E eles estavam trazendo o ESPNW para o Brasil. E aí, Diogo, eles viram alguma publicação que eu fiz no cotidiano e falaram, cara, você tem uma escrita muito legal, uma técnica muito boa, porque, tipo, né, tá ali, sempre trabalhei com escrita e tudo mais. Você não quer escrever aqui no W? Aí eu falei, tava fazendo bastante coisa, tava trabalhando bastante, não falei, olha, acho que rola. E aí, comecei a colaborar. E era uma coisa muito solta, assim, do tipo, conta suas experiências, a gente quer trazer pro W justamente... A mesma coisa que você fazia no cotidiano, você ia fazer no W. Exato. Só que daí, eu falava assim, ficava aquela coisa do, mas o que eu vou escrever? Porque no cotidiano eu já tinha o trabalho de linha editorial, de colaborador, de tipo, eu já tinha uma estrutura ali de redação meio que pequena, mas tinha ali, né, estruturado. E aí eu falava, mas o que eu vou escrever? Tipo, como é que eu vou ser relevante nessa história do esporte feminino? Porque eu preciso fazer mais esporte. Tipo, só o que eu tô trabalhando aqui, minha corrida, não sei o quê, não vai ser suficiente. E aí que eu falei, bom, vou começar a escrever pautas diferentes e vou começar, tipo, a ir praticar esportes que eu nunca fiz. E contar essa experiência do esporte. Cara, foi muito legal. Porque eu fui fazer coisas que eu falava, gente, como assim? Entendeu? Enfim. E aí, eu fiquei 6 anos num todo como executiva dentro do Data VIP, que trabalhava com representação comercial. Fiquei 2 anos com ESPN e decidi encerrar meu ciclo de 6 anos. Quero outro desafio e tal. E fui trabalhar como head marketing de uma startup voltada para a área de esporte e tudo mais. Que daí, meu filho, eu realmente entrei no tubo do esporte e falei, é aqui mesmo que eu vou surfar e vou fazer a coisa toda acontecer. E aí abri um leque, mudei para São Paulo, outra história. Isso tudo você ainda estava lá? Ainda estava no interior. Entendi. Então, eu achei que já tinha sua vida já tinha mudado. Mudei para São Paulo em 2017, 2018. Ontem. Exato. Meu período de São Paulo é curto, 2017, se eu não me engano. Enfim, e aí eu tive muito mais contato com pessoas do esporte, mas pessoas de gestores, confederação, que daí você fala, opa, tem uma história aqui. E sempre colaborando pro W, fazendo toda a coisa acontecer, enfim. Foi muito legal, foi uma baita de uma escola. E eu gostava, assim, eu não tinha uma pauta específica, mas eu sempre ficava caçando pauta. Vai ter não sei o quê, vai ter não sei aonde, vai ter... eu faço, eu tô aqui na história. E foi muito legal, porque acho que eu não tive escola melhor, sabe assim, pra realmente entrar no esporte numa porta incrível, assim. E aí que, foi 2019, mais ou menos, eu tinha muito essa coisa no W do, mas eu queria fazer isso, mas será que vai rolar, não vai rolar? Como é que vai ser? Vou ter uma conversa? E acabou não acontecendo, e tudo bem, entendo, cara, imagina, tem linha editorial, tem um monte de coisa. E aí ficou aquela semente do tipo, tem muita coisa pra fazer de esporte feminino.
E aí eu entreguei meus últimos conteúdos do W e fiquei com aquilo. Tem muita coisa para fazer de esporte feminino e tudo mais. E eu já continuava escrevendo pro W e pro Cotidiano. Falei, quer saber? Já tem o esportes dela aqui dentro do Cotidiano, que era o nome da coluna. E se já existia a já coluna? tava dentro. Entendi. E se eu tirar daqui e dar vida para ele? Acabei de dizer de uma startup aqui, a gente faz o esquema de startup, faz um MVP, vamos ver como é que vai ser. Vamos começar com o Instagram, depois a gente compra hospedagem, domínio, vai pro Pinterest, vai entendendo como é que vai ser multiplataformas. E aí eu fiz isso no começo de 2020. E deu muito certo. Falei, opa! Então, e aí 2020, loucura, pandemia, esporte virando de cabeça para baixo, aquela coisa toda. Foi o tempo que eu precisava para realmente, tipo, entrar na questão de editoria do esporte, entender tudo que eu podia fazer e testar formato. Meu, o que tá rolando? Sim, vamos falar de esporte, mas como que a gente vai fazer isso? Que linguagem que eu vou usar? Como que eu vou trabalhar? E, enfim, assim nasceu o esportes dela. E assim, a pandemia, acho que no final das contas, para você e para o esporte dela, foi bom, porque você teve tempo exatamente de testar sem grandes eventos, sem as coisas acontecendo, você foi vendo tudo que funcionava. Exatamente, que funcionava. Sabe? E aí, passando pandemia, né, a gente hoje tem um cenário esportivo, né, voltando, muita coisa já voltou. E aí eu já quero pegar esse gancho aí desse retorno. Nesse retorno, a gente já vê diferença de retorno. Vai voltar alguma coisa. Volta o masculino, não volta o feminino. Volta ou você acha que não? Porque eu já tenho uma experiência para te contar que, por exemplo, no handball, que é uma modalidade que eu jogo, a gente ano passado teve o Campeonato Paulista masculino e feminino e teve a Liga Nacional masculino. Assim, claro que você vai ter diferença. Mas eu acho que o ponto não é só a questão do alto rendimento que a gente tem que olhar. E eu acho que isso é um cenário interessante de a gente começar a observar. O que acontece? No alto rendimento, para você conseguir fazer, né, o esporte acontecer, você precisa de competição. Se você não tem competição, não adianta você treinar. Porque você não tá com um adversário, você não tá com um time diferente, você não tá, tipo... Você não tá. Então, você precisa disso para acontecer. Claro que esse retorno vai ser diferente, porque quem não apoia o esporte feminino vai virar e falar, mas não precisa mesmo, porque a gente não tinha audiência, não tinha o quê, que é o completamente errado, porque você tem um movimento externo, e aí vem a Olimpíada, e aí vem todo esse movimento de retomada, que você começa a ver explodir skate, porque temos mulheres do skate, a gente vê ginástica, a gente vê vôlei, a gente vê, tipo, muitas outras coisas acontecendo aqui. E aí eu acho que entra uma questão de gestão do esporte, de você virar e falar, opa, tem essa oportunidade aqui, como que tá acontecendo esse movimento de mais mulheres estarem interessadas? Como é que eu vou trazer isso para dentro do meu negócio, da minha liga, da minha história? Então, assim, eu entendo essa questão do handball e sinto muito por tudo isso, porque como é que você pode exigir que alguém... As leoas fizeram uma campanha ótima, então. Sim. Então, assim, diante de tudo que a gente passou, de toda a diferença, né, que a gente teve de calendário, de lá fora a galera já reabrir, aqui ainda não, e como é que a gente treina, como é que a gente faz? Não tem campeonato? Como é que eu posso exigir uma medalha, uma conquista ali na história, sendo que eu tenho pouco? Não. Sabe? Então, eu acho que a gente primeiro precisa separar um pouco esses dois cenários, do alto rendimento e de outras tendências que a gente tem no esporte, para conseguir falar, peraí, se eu quero, por exemplo, no handball, se eu quero desenvolver o handball, eu preciso da base. Eu já cometo aqui o meu primeiro erro, porque eu sempre, quando eu vou falar de esporte, a primeira coisa que me vem à cabeça é o rendimento. Não pode ser assim, né? O rendimento é bem, assim, a gente tem a base, que é o nome mesmo, a categoria de base e tudo, e tem o rendimento, que é a pontinha da pirâmide lá. E realmente, se a gente mas quer... é a sua experiência, certo. Mas eu também tive lá embaixo. Eu tenho mania de querer esquecer. Eu tive experiência lá embaixo como treinador e como atleta, né? Porque, enfim. Mas, realmente, se a gente quer mudar o cenário esportivo, seja ele feminino, que é a pauta de hoje, ou o masculino, a gente é lá na base, fomentando com políticas públicas, com gestão do esporte, um olhar 360 graus para a massificação do esporte. Enfim, a gente estava até falando com a minha esposa a história você citou o skate, né? O skate feminino. No prédio onde eu moro, no condomínio, tem um bowl lá. Tem um bowl de skate.
E nunca se usou, se usa, minha filha usa lá porque ela anda de patins e tal. Acho que uma semana depois da medalha da Raíssa, já se ventilou pela assessoria, por que a gente não tem aula de skate aqui e tudo? Então, né, fomentação de ídolos, né, no caso, ídola é certo? Não, é ídolo, tem mais coisa Gente, não. bugou, mas acho que Mesma coisa, tá né? Então, e a fomentação de ídolos do esporte, sejam eles homens ou mulheres, mas principalmente mulheres, porque normalmente na base a gente tem mais dificuldade em encontrar mulheres que querem participar de esporte, meninas mais jovens que querem participar de esporte, talvez por uma questão cultural ainda. Então, é isso que eu ia falar. Mas tem meninas que não se interessam pro esporte. Se a gente for pensar no porquê que elas não se interessam, a gente tem que entrar numa outra camada. Não se interessam porque elas nunca assistiram ou elas já assistiram. Não se interessam porque o pai, a mãe, o tio, alguém da família nunca levou ou porque levou e não gostou. Porque quando a gente fala sobre, não só esporte feminino, né, mas quando a gente fala de empoderamento feminino, quando a gente traz pautas do feminismo e tudo mais, a gente precisa entender que a mulher precisa ter escolha. E uma mulher que tem escolha, automaticamente também eu tenho numa base meninas que podem fazer escolhas. Então, como que uma menina vai achar o handball legal se ninguém apresentou para ela? Se ela não tem onde fazer aula? Se ela não tem uma escolinha? Se ela não tem alguém que está falando, meu, olha que legal isso aqui. Se ela, assim, ela pode ter esse ponto de contato, por exemplo, vou trazer de novo para a base na escola. Ah, handball a gente lembra de escola. Sim, todo mundo. Fala, eu jogo handball na escola. Essa é a pauta. Inclusive, todo mundo falou assim, você descontou nas pessoas que eu não gostava do handball, né? Que várias vezes todo mundo traz pra cá, que é muito legal. Que na verdade é o que acontecia, né? Tipo, exatamente. Você tem essa lembrança. Mas aí que tá. Você tem esse contato na escola. Como é que a gente faz pro time acontecer? Como é que a gente faz pra ter um time aqui competir nos estaduais? Nos jogos, nos escolares? Como é que é? Porque daí, Diogo, você tem gaps muito grandes, sabe? Porque você não tem uma base ali apoiando. Então, tipo, eu tô na escola, tem uma amiguinha que falou, meu, você viu aquela escolinha de handball que abriu? Eu vou dar uma olhada lá. Aí essa menina fala pro pai ou pra mãe, você tem uma escola de handball, eu queria muito ver e tal. E o pai e a mãe falam, não, mas esquece isso, vai estudar. Aí você fala, opa, mas por que vai estudar? Sendo que no esporte eu desenvolvo tantas coisas incríveis e que pode me ajudar pra caramba nessa questão do esporte. Mas enfim. E aí você tem essa situação, que pode ser um primeiro corte. Como é que ela vai escolher o handball? Ah, nossa, vou escolher. Não, é você que tem que direcionar. Não vivenciou. Exato. Não. E aí quando você, por exemplo, lembra da escola, aí eu te pergunto, quantos talentos não existiria do handball se você tivesse um olheiro nas escolas falando assim, deixa eu ver essa aula aqui. Eu digo até mais, se você tivesse a... Como é que eu vou dizer? Vou usar eu como exemplo. Na minha escola, saíram 3 atletas olímpicos de handball, dentre eles um foi o 3º melhor jogador do mundo. Homens, todos homens. Mas, apesar disso, na minha escola também fomentava bastante o handball feminino e muitos atletas chegaram à seleção brasileira, enfim. Mas o que eu quero dizer é que o handball foi... Será que se outros esportes tivessem sido apresentados, né, ou fossem apresentados tanto para meninos como para meninas em todas as escolas, né, a gente aumenta a base, hora de melhorar a qualidade lá em cima, né? Exato. Eu vou pro rendimento de novo, desculpa. Não tem problema. Mas a gente aumenta a base, não tem como a gente não chegar numa pirâmide lá em cima, eu sempre falo isso, já falei aqui em outros papos, provavelmente, se tivesse num país que tivesse políticas públicas de incentivo ao esporte, fosse um negócio tudo certo, eu teria ficado pelo juvenil, e não é porque eu sou ruim, é porque iam ter pessoas mais altas, mais fortes, mais capazes, né, com um talento melhor, enfim, com outras pessoas também teriam ficado pelo caminho. Mas eu joguei Jogos Olímpicos, cheguei na ponta da pirâmide, talvez porque a base é desse tamanho, e aí você diminui. Né? Acho que é esse o caminho. Então, a questão da escolha é justamente essa. Então, qual que é o ponto de contato que você tem? Sabe? Tipo, como é que você vai apresentar essas escolhas? Porque se a gente quer atleta de alto rendimento, a gente precisa ter meninas treinadas para estar no alto rendimento. Sim. Então, não adianta nada. E até antes, né? Precisam ser apresentadas ao esporte. Exato. Eu falo de treinadas, exatamente isso. Então, o esporte feminino, quando a gente fala de ter muitas barreiras,
É que realmente são muitas barreiras. Primeiro, Diogo, que a gente está falando, o esporte no Brasil ele é elitista. Demais, demais. Então, cara, é o percentual do percentual do percentual do percentual. E quando você pega dados, né? Então, assim, eu não vou me lembrar, se eu não me engano, o estado de São Paulo já fez várias pesquisas, porque tem muitos dados aqui do estado de São Paulo que falam muito disso, que, tipo, e dados nacionais também, eu não vou lembrar todas as fontes, mas eu lembro muito desses dados porque me marcou. Que as meninas paravam de praticar esporte, sei lá, com 10, 11 anos. E muitas delas, 10, 11 anos mais jovens, que eu digo no sentido de... Eu me enrolei aqui no pensamento, um minuto. Meninas de 10 e 11 anos que paravam de praticar esporte porque elas tinham que estudar e depois ajudar na casa. Porque tinha que ajudar a mãe. Então, assim, a mulher, ela ainda é colocado para ela uma carga, e mulher que eu digo mulheres depois trazendo para meninas, uma carga enorme. Então, tipo, por que uma menina para de praticar esporte com 10, 11 anos? Cara, que maluquice isso. Porque ela tem que ajudar, porque ela tem que dividir, porque ela tem que cuidar, porque ela tem que trabalhar nisso aqui, porque ela tem que pensar naquela outra coisa ali. É horrível. Cara, que cenário, pra mim, inimaginável que existisse. ONU Mulheres, a ONU tem vários projetos com meninas no esporte que são incríveis, e a ONU faz muitas pesquisas, você acha muita coisa no site da ONU também, falando sobre justamente isso, o quanto que as meninas param de praticar esporte muito mais cedo, porque é colocado para elas uma responsabilidade de cuidado ou de qualquer outra coisa que, entendeu, os meninos não têm. De cuidado da casa mesmo. Seja, quando a gente fala de classes sociais mais baixas, sim, sim. Principalmente. Então é do trabalhar. Eu não consigo. A mãe, porque aí você tem um problema estrutural. Você tem um problema estrutural. Às vezes a mãe é mãe solo, né? Então, tipo, ela não tem com quem deixar a filha, daí a filha precisa ficar com o cuidado dos irmãos e tudo mais. Então, assim, a gente tá falando, de novo, né? De vários. Eu fiz uma miscelânea, mas acho que deu pra entender. Não, tá. Super. Porque é justamente isso. Quando a gente fala de mulheres no esporte, a gente traz essa história toda, a gente precisa definir o Brasil que a gente está falando. Porque ele não é o mesmo. No Brasil, a gente fala de esporte como elite, e mesmo dentro da elite, a gente tem essa dificuldade. Imagina ela para baixo. Imagina que ela vai praticar um esporte. Ela precisa cuidar de outras coisas. Entendeu? Tá, e assim, não tem nem onde praticar, né? Até onde Exato. Eu sei. Hoje existe algum movimento para esse início de prática voltado para as mulheres lá embaixo? Tem, tem vários projetos muito legais, assim. Então, por exemplo, vou te jogar projetos aqui, você entendeu? Vou colocar alguns projetos para mesa que são incríveis e que dá pra gente pensar. A Aline Silva, do wrestling, ela tem um projeto que chama Me Empodera, que ela ensina luta olímpica em inglês dentro de um projeto em Cubatão. Que atende meninas e meninos, mas ela acolhe muitas meninas, porque ela dá uma base para essas meninas do esporte, do inglês, do tipo da profissão, e leva pessoas para falar, enfim, é incrível. A gente tem o oficial, eu falo oficial Meninas em Campo porque eu lembro do @ a Sofia vai me matar, mas o Meninas em Campo, que é um projeto social que a Guaraná apoiou. E o projeto, e eles fizeram, o Meninas em Campo, eles têm uma parceria com o Santos. Então, quer dizer, ela treina as meninas, o Santos vai lá, olha, pega, tipo vambora e coloca no mercado. Então, assim, você tem outros projetos. Então, você tem muitos projetos sociais voltados para essa história toda. Só que daí você entra na questão, e a gente precisa lembrar também que Rebeca Silva, nossa ginasta de ouro, veio de um projeto social, né? Então, o que acontece? Acho que ele ainda existe em Guarulhos, assim. Então, cara... tinha um treinamento bacana Exato. Em Guarulhos. Mas de novo, é claro que... E era um projeto, eu não sei muitos detalhes, assim, mas é um projeto muito bem estruturado. Você falou Rebeca Silva e Rebeca Andrade, né? Gente. Rebeca Silva é do vôlei, eu troquei tudo. Rebeca Andrade. Audiência, perdoa. Sem problema. É muito atleta, a gente vai trocando os nomes todos. E aqui é sem corte, a vida como ela é. Aqui Meu Deus, troquei tudo. Não, é que você falou Rebeca Silva, eu fiquei pensando, será que é Rebeca Andrade Silva? Eu vi que você ficou com eu falei assim, eu falei alguma porcaria aqui. Não, troquei. Vambora. Então, a gente tem Rebeca Andrade vindo de um projeto social. Assim, se eu não me engano, a Daiane dos Santos também é de um projeto social lá de Porto Alegre. E que tem um projeto incrível. Então, assim, você tem muitas iniciativas. Mas, de novo,
como que essas meninas chegam pro projeto, sendo que elas têm essa carga toda para carregar. Então, assim, claro que isso está mudando, óbvio que sim. A gente tem, nossa, melhorou muita coisa, mas a gente tá, quando você pega em comparação com o masculino, é passinho de formiguinha, entendeu? É tipo, é muito pouco. Então, e aí você tem outras iniciativas. Então, por exemplo, não é necessariamente um projeto social, mas é um projeto incrível de futebol feminino, que eu sou mega fã. Aliás, a Júlia é uma baita personagem pra trazer aqui. Boa. Júlia Vergueiro acabou de lançar o Nossa Arena, que é uma arena esportiva só para mulheres. Eu tava lendo ali. Pois é. No meio mensagem. A Júlia... E assim, a história da Júlia é incrível. Porque a Júlia levou porta na cara de muita escolinha de futebol. E ela tinha aluna. Vai entender, né? E aí você fala assim, cara... Por que não? Não, mas não é só questão do porquê não, Diogo. É assim, você não gosta de dinheiro, cara? Você não tá vendo que tem uma coisa que se você investir vai? E aí? Entendeu? Entenda, isso que eu tô falando, você não gosta de dinheiro, porque assim, quando a gente traz a questão do dinheiro e do retorno que ele vai dar, as pessoas se interessam. Infelizmente, não é pelo esporte, porque pelo esporte também deveria se interessar e falar assim, cara, olha isso aqui. Olha essa história que eu tenho aqui. Sabe? Mas aí quando você traz a questão do dinheiro, parece o olho cresce pra história, sabe? Então assim, poxa, você tinha aluna, você tinha história. Ela falou, o ponto que ela conta assim, do tipo em várias entrevistas até que ela do Nossa Arena, é porque uma escolinha ela tinha aluna pra treinar, conseguiu um horário e ela foi cortada do horário porque tinha uma outra turma de meninos pra jogar e ela não tinha onde colocar as meninas pra treinar. Que bizarro. Aí ela foi atrás de parcerias e conseguiu construir. Não, ela conseguiu e ela construiu com investidores e tudo mais o Nossa Arena. Eu vi que a Nike tá Sim. patrocinando. Sim, Nike Vivo. Só isso. Não, e aí você fala assim, aí é o que eu sempre questiono, as pessoas falam assim, mas o esporte feminino, eu falei, cara, você tá vendo que estão investindo, que está tendo retorno. Outra tipo, coisa, a Nike não vai colocar dinheiro, né? A Vivo não vai colocar dinheiro onde não tem um negócio, não tem um caminho mas não é não só colocar dinheiro. E aí que a gente entra numa questão do esporte feminino. O esporte feminino é narrativa. Então, assim, a Nike está com o Nossa Arena porque ela tem a causa do futebol feminino dentro do negócio dela. Então, o que está acontecendo agora? E que é bom, não é ruim, é que você tem muitas marcas querendo investir, mas elas não sabem como investir no esporte. Porque eu preciso de narrativa, entendeu? Eu preciso construir uma narrativa que o esporte feminino tem. E você tem muitas... O esporte feminino, ele é um produto muito diferente do masculino. Porque você consegue trazer muitos contextos ali pra dentro, sabe? Diogo, menstruação. Menstruação é um tabu pra gente falar como sociedade, inclusive dentro do esporte. A gente tá falando de meninas não praticarem esportes, tem um abandono absurdo de meninas na prática esportiva por causa de menstruação, por causa do período dela, porque ela não se... Ela tá começando a ter informação agora, mas ela não se entende, ela não entende por que ela não rende tanto em tal ciclo, tal período, tal coisa. Então, assim, cara, como é que a gente vai falar de... Como é que a gente pode conversar com essa menina e mostrar pra ela que a menstruação não é esse tabu todo? Tem muita história envolvendo. Sim, essa história da narrativa, eu nunca tinha pensado nisso. Uma outra nunca narrativa. Tinha pensado, outra história. Cara, não o esporte adianta. Ele passa por outras vertentes para poder se falar dele. E o principal você não pode comparar o masculino com o feminino. Você não pode falar que, mas porque tem essa história de falar, mas é porque o corpo, a mulher rende menos do que o homem, porque não sei o quê. Não é isso, entendeu? Não é isso. A gente tem essa visão de rendimento, claro que o corpo é diferente, gente. Óbvio, a gente tem diferenças hormonais, a gente tem essas diferenças todas. A questão que a gente está querendo trazer quando a gente fala de equidade é, eu tenho um campeonato. Por que os homens ganham mais do que as mulheres no final do campeonato como prêmio? Por que não é igual? Sendo que é a mesma categoria. Então a gente está falando de handball. O handball masculino e o handball feminino. É a mesma regra. É a mesma coisa. Você citou o handball, por exemplo, o feminino. O maior resultado da história da modalidade é da equipe feminina que foi campeã mundial em 2013. No entanto, até hoje, por exemplo, os salários, né? Mas você não acha que aí é uma visão, de repente, não sei, tá? Pode ser que eu cometa aqui o meu
o meu Tá tudo ato bem. falho estrutural. Todo mundo está errando. Por uma tá tudo questão certo. comercial, porque, por exemplo, né, a gente pega a história lá do... Vamos pegar o Neymar e a Marta. Que não dá pra comparar. Então, você já quebrou minhas pernas. Entendeu? Porque, não, mas aí, falando da história do por que um ganha mais num prêmio e o outro ganha menos, né? Assim, pegando a questão comercial. Uhum. Então, o Neymar, ele vende X milhões de camisetas e a Marta vende X mil. Talvez a justificativa desse povo aí seja essa. Eu acredito que seja. Mas é questão de visibilidade. Eles não têm a mesma visibilidade. Você entendeu? A gente, claro que é uma discussão muito mais profunda do que um podcast, obviamente, gente. Mas a gente precisa entrar na questão de visibilidade. Se eu não dou visibilidade pro torneio, eu não vou ter patrocinador. Se eu não vendo narrativa do passo torneio, atrás. eu não vou ter É um passo patrocinador. atrás. É um passo atrás. Entendeu? Porque a grande questão disso tudo é que a gente precisa olhar pro esporte. O esporte feminino e o esporte masculino, eles são produtos. E a gente precisa olhar pra eles dois como produtos. Então, assim, no feminino, cara, você tem tanta narrativa pra você criar, você tem tanta coisa pra você fazer. É que eu também peguei futebol que é foda também. E que é super muito- injusto, porque, é por exemplo, a muito injusto. Marta é uma jogadora incrível, que tem títulos Depois de- absurdos. Sabe assim, tipo, Que tem uma narrativa, desculpa menino Ney, nem sou fã de futebol, mas tem uma narrativa incrível, 10 milhões de vezes mais interessante que a do Neymar. mas é sem desmerecer o Neymar, você entendeu? Não, Na história assim, é a dela. é a dela. E ela precisa ter essa visibilidade, ela precisa ter essa história aqui, entendeu? Do tipo, e ela precisa ter esse peso aqui pro futebol. Porque, cara, ela é 6 vezes melhor jogadora do mundo. Tipo, como assim você não sabe disso? Sim. Como assim a gente não tá vendendo essa camiseta aqui? Por quê? Né? Então, a gente precisa olhar para essas coisas. São detalhes, jogo, que a gente precisa trazer pra mesa. E eu tô falando aqui do futebol, falei do futebol, mas tô trazendo o esporte feminino como um todo, porque não é impressionante? Assim, eu falo que todos os argumentos que as pessoas me trazem, eu falo assim, mas e agora então? Como é que você me justifica a sua pista de skate? A Raíssa. Mas a Raíssa tem 13 anos. Tudo bem. A Raíssa tem 13 anos, ela tem o carisma, ela tem um monte de coisa, mas a gente tem a Buffoni, que é. Antes da Buffoni ainda. A gente tem Karen. Sim. A gente tem outras skatistas que abriram esse espaço pra Raíssa. Porque sem essas Que foram um outras espelho skatistas. pra Raíssa, né? Sem. Buffoni. A história da fadinha lá é Exato. com a... Entendeu? Então, assim, essas outras mulheres abriram espaço pra Raíssa chegar onde. Não tô questionando o talento da Raíssa, pelo amor de Deus, Sim. não é isso. Mas você entende o caminho? Então, tipo, cara, a gente precisa olhar pra esse caminho. Então, quanto mais mulheres eu tenho em diversas modalidades, mais meninas vão se interessar, mais outras atletas eu vou trazer pro ciclo, sabe? Então, a gente precisa olhar para esses outros pontos também, pra gente falar do esporte feminino. Por quê? É porque tem um monte de justificativa. Encontram muitas justificativas, sabe? Porque aqui no Brasil, a gente é um país que é apaixonado por futebol. Mas a gente pode ser apaixonado pelo surf, a gente pode ser apaixonado pelo skate, a gente pode ser apaixonado pelo handball. A gente pode ser apaixonado a partir do momento que a gente criar uma narrativa pra isso. Porque senão eu só vou gostar de medalha. E aí é horrível pro esporte. E tudo vai passar pela gestão. Entendeu? Tudo vai passar pela gestão. Exato. Isso nada... Essa mudança de pensamento de que o esporte... E aí eu fico muito puto com a história da Olimpíada, porque aí chega a Olimpíada... Ai, a história de superação daquele que pegou a prancha lá e surfava em cima do isopor e agora... É a romantização, né? Exatamente. Isso é uma coisa que me incomoda muito, assim, sabe? A história da Olimpíada e tudo. De quanto tempo que acabou a Olimpíada? Sim. Tem o quê? Um mês e meio? É. Um mês. A Paralimpíada acabou essa semana. Sim. Quem aí tá... Os medalhistas paralímpicos agora estão voltando. Você vai encontrar aí um outro falando em algum lugar. Mas vê se vai estar no encontro com a Fátima Bernardes daqui a uma semana. Vê se a Raíssa não, porque, né, acho que a narrativa que se construiu em cima dela foi incrível e ela realmente É que assim, Diogo, tem alguns esportes que eles são mais legais. E você vai entender os mais legais que eu quis dizer no sentido de eles têm uma coisa a mais. Um apelo diferente. Eles têm lifestyle. Então, no caso do skate, você tem muitas coisas que estão
ali como satélite. Porque você tem lifestyle. Verdade. Sabe? Você tem aquela cultura de rua, você tem o grafite, você tem a comunidade. É diferente. A mesma coisa acontece com o surf. A mesma coisa acontece com o tênis ali na história. É cool, né? Entendeu? Entendi. Então, assim, você tem alguns esportes que ele tem um pouco mais de apelo. Só que, quando a gente traz para esse mundo que a gente está vivendo hoje, completamente digital, completamente voltado para conteúdo, que a gente está discutindo abertamente, gratuito para quem quiser, no YouTube, assinar, por favor, assinem. Aí, se inscreve, deixa a sua canal, curtida, exatamente. rola podcast, Spotify. É isso. Você está fomentando esse tipo de debate. E talvez quem tá ouvindo aqui tá falando, nossa, mas eu nunca pensei nisso aqui, ou tipo, quanta besteira ela tá falando. Só que fica aquela coisa, consumir, olha, teve isso que falou, tem essa outra coisa que faz sentido. Pelo menos pensar vai. Então, assim, o skate, ele foi um esporte completamente marginalizado. Não, até ontem, né? E aí todo mundo descobriu que skate é muito legal. E é muito legal. Porque você tem muitas outras coisas envolvidas ali dentro. Isso desmerece outros esportes? Não. Mas faz, quer dizer, ou deveria fazer os outros esportes se coçarem no sentido de por que tá viralizando ali e aqui não viraliza? O que eu tenho no meu que pode ser interessante para todo mundo. Exatamente isso, sabe? Então aí a gente entra numa questão de negócios mesmo. E daí entra muito no que a We Love faz, né? Que o esportes dela está dentro da We Love, que é a minha empresa, produtora de conteúdo, que a gente só trabalha mulheres. A We Love é uma produtora voltada para mulheres e para esporte. Então, dentro da We Love, quando a gente senta em mesas para conversar, para negociar e tudo mais, a gente percebe, eu estou te trazendo a questão das marcas, porque as marcas não entendem a narrativa. As marcas não entendem, ou elas não conseguem olhar a construção daquilo. Normalmente com homens? Normalmente com homens. As coisas também estão mudando. Tem muito mais mulheres como decisoras e tudo mais, o que é maravilhoso. Mas o esporte, ele eu gosto muito dessa frase, que é, o esporte, ele é pensado e feito para homens. Nós, já mulheres... dizia Pierre Coubertin. Ué, não é? Nós, mulheres, chegamos, fincamos a bandeira e a gente está conquistando e falando assim, isso aqui também é nosso. E aí, a gente precisa olhar para tudo isso como marca, como empresa e falar, tá acontecendo esse movimento aqui, como é que eu vou trabalhar essa história, sabe? Porque não tem como você excluir uma coisa e outra. Não dá mais para fazer isso, entendeu? Então, tipo, a justificativa de, mas no masculino tem mais visibilidade, cara, aí eu acho que você tem que começar a questionar por que você tem mais visibilidade ali e não naquela outra história. E falar, peraí, mas eu quero me apropriar dessa narrativa, eu quero fazer isso aqui acontecer. E quando eu falo de narrativa, por exemplo, a gente tem o Bradesco construindo uma história de 10 anos com rugby. Masculino e feminino. A gente tem, enfim, muitos outros. Alguns outros exemplos. Numa história talvez de mais de 20 anos em Osasco, com o vôlei feminino. Exclusivamente feminino. Tem um centramento maravilhoso em Osasco. Sim. Né, que aí é um legado lá da equipe antiga do Finasa. Né, não, aí você tem uma outra história. Mas assim, você entende essa questão da narrativa que eu te falei? É você o Guaraná agora com o futebol, então é você se apropriar daquilo e falar, vem cá, vamos junto aqui na história. E eu acho que é um desperdício de oportunidade que essas marcas têm. Absurdo. De pegar, e é o que eu falo muito do handball, só fazendo o corte aqui para minha modalidade. A minha modalidade, a nossa modalidade é minha. Mas o handball é tão carente de qualquer coisa, que se eu sou dono de uma marca, eu pego e falo, eu vou fazer esse esporte ser o esporte mais punk do Brasil. O cara ele não precisa de muito. Uhum. Ele vai pegar e vai colocar. Agora se chama Liga Nacional da Padaria do Zezinho. Uhum. E o cara com um pouco de inteligência, um pouco de gestão, ele transforma a modalidade. E eu acho que é mais ou menos isso que pode acontecer no esporte feminino. Sim. Né? É tão carente desse tipo de apoio de investimento que você se apropria de uma maneira como o Bradesco está fazendo com o rugby masculino e feminino e como o Guaraná está fazendo com o futebol feminino. Então, é isso. Porque é mais ou menos assim, a gente precisa... Eu gosto muito de trazer futebol americano para a história. Porque até eu entender o futebol americano, depois eu me tornei fã, né?
Mas o futebol americano, e eu me apaixonei pelo futebol americano porque vai muito de estratégia. E que você vai conquistando a tal das jardas. Sim. No mercado é a mesma coisa. Só que você não conquista de uma hora para outra. Você precisa ensaiar jogo, você precisa estudar adversário, você precisa... De vez em quando avançar só um pouquinho. entender mercado, você precisa entender que, tipo, cara, eu quero fazer esse investimento aqui, mas eu quero fazer muito bem feito. Então, o esporte ensina muitas coisas pra gente. Mas o que eu vejo hoje são os gestores olhando pro esporte feminino de uma maneira diferente, mas ainda assim, muitos deles receosos do tipo de retorno que você vai ter. Porque aí que te pergunto, que retorno que você quer? Porque o retorno é muito relativo. Eu quero vender camiseta. Eu acho muito pouco só vender camiseta. Bem pouco. Você entendeu? Então, o retorno ele pode vir de outros jeitos. Ele pode vir de imagem, ele pode vir de venda, ele pode vir de conteúdo, ele pode vir de conexão, ele pode vir... E a conexão traz uma questão que hoje vale muito, que é a comunidade. Como é que se constrói uma comunidade? Sabe? E quando eu falo de comunidade, por exemplo, vamos trazer o rugby. A comunidade do rugby. Ah, mas quantas pessoas? Cara, se você quer algo qualitativo, o rugby talvez não seja para você. É o básico ali na história. E esse básico, esse arroz com feijão, ele não é feito muitas vezes. Porque daí é muito fácil justificar que não tem visibilidade. Mas você avaliou todas essas coisas? Sim. O que você quer? Qual o seu objetivo? É Entendeu? tão simples, na verdade. É muito simples, né? É só saber o que eu quero. Mas é que, às vezes, o objetivo não tá claro. Ah, mas eu quero trabalhar com... Agora, o foco aqui na empresa é esporte feminino. Quantas mulheres você tem no seu board? Quantas mulheres assinam um cheque aqui na tua empresa e tomam decisão? Aí você começa a dar uma chacoalhada e fala, nossa, como que eu vou falar de esporte feminino se aqui dentro... Eu não tenho mulher. Entendeu? Como que eu vou falar que... mas tem muitas treinadoras que não se interessam pelo esporte feminino porque não querem... Por que tem treinadora? Quem foi que falou isso? Não. Mas teve agora alguém que falou isso. Ah, o Bernardinho. Pessoa esquecida, o Bernardinho, acho que ele falou no programa, que ele falou que tem poucas treinadoras femininas porque as mulheres se interessam pouco em serem treinadoras. Aí reverberou de uma maneira meio errada. Eu não lembro disso. Ele não falou com a conotação, sabe? Mas talvez seja a história do estrutural. Que eu falei, total. Né? Então, talvez por ele talvez não conhecer muitas treinadoras femininas, por não estar no meio... Mas assim, você não... Porque tem poucos. É isso que eu falo. Mas não te estranha ter pouco? Aí você fala... Porque, ó, por exemplo... Entendeu? Na Europa, no handball, é foda, porque... Tá tudo bem, essa é a sua referência, tá tudo certo. No handball, nas equipes femininas, a gente vê muitas atletas deixando de serem atletas e se tornando treinadoras. Aqui no Brasil... Mas é porque daí você vem de novo para uma questão de gestão, que o quanto espaço eu tenho, o quanto eu pago, o quanto é viável, o quanto de oportunidade eu dou. Cara, difícil, né? Aí é difícil mesmo. Então, assim, é muito fácil você justificar pela história do mas elas não querem. Você perguntou? Você foi atrás disso? Tipo, você virou pra uma jogadora ou ex-jogadora e falou assim, cara, você não quer treinar? Você não quer treinar um time, trabalhar aqui na base? Então, eu acho que é isso. Porque não é questão de capacidade. É questão de oportunidade também, sabe? E aí, quando a gente fala de oportunidade, a gente tem que trazer muitos homens pra conversa. Justamente pra despertar. Pra você falar, nossa, mas eu nunca pensei nisso. Ah, mas não tem treinadora boa. Qual é o corte? É o que eu sempre trago, assim. O futebol feminino é sempre um grande exemplo pra mim, porque eu não assistia futebol feminino quando eu era pequena. E tinha. Meu pai... o futebol era com o meu pai, assistindo o time dele e tal. E, essa porcaria do futebol feminino. Eu lembro muito... Futebol feminino futebol feminino, a primeira imagem que vem é a formiga em Atlanta, com aqueles uniformes que eram o mesmo, eu acho que... Dos homens, pegavam uns kits, assim, divide bom, divide outro. Total. E assim, essa porcaria... E aí, hoje, essa frase que meu pai, assim, que ficou gravada, eu falei, meu Deus do céu, como assim? Não me deu a oportunidade de escolher. Porque daí o que eu posso falar? Eu posso preferir assistir o futebol masculino. E tudo bem, preferência, gosto, tá tudo certo. Mas eu tenho repertório porque eu assisti o feminino. Então tá bom eu gostar do masculino, eu gostar mais do masculino do que do feminino. E tudo bem também se eu gostar mais do feminino, mas eu escolhi. Eu tenho você viu os dois, exatamente. E aí eu tomei a história do gostei mais de um do que do outro. Entendeu? É que o futebol, eu tava até falando ali fora. Mas isso que eu tô trazendo é porque a gente
o poder da escolha é muito importante. Então, se você só apresenta para a tua filha uma referência, como é que ela vai falar que ela não gosta da outra? Não tem como. Eu acho que esse movimento, de uns anos para cá, já tá tendo, eu não sei datar ao certo, mas a obrigatoriedade das equipes da Série A terem equipes femininas de... O que é uma porcaria. Quer dizer, é bom e é ruim, porque você tem que obrigar para ter uma equipe. Você tá entendendo? Entendi. Entendeu? Não, tipo, você olhar para esse lado. Mas, por outro lado, se é uma Que maneira bom. realmente de ter, que seja assim, então. Total. E aí eu tava falando com ali fora com esse corte Rafa. vai ser polêmico. Gente, vocês não distorçam a minha frase, hein? Eu tava falando com o Rafa, esse trabalho que se iniciou, não sei há quantos anos, como eu disse, que começou, eu acho que vai demorar muito tempo, porque hoje as pessoas estão começando a ter essa opção de escolha, de falar, opa, tem aqui, tô vendo, eu gosto mais do masculino, tá bom. Eu acho que daqui a 50, 60 anos, que essa geração aí mais jovem tá tendo a oportunidade de ver futebol feminino, a gente via a Olimpíada, para mim futebol feminino só existia Olimpíada quando eu era mais novo. Onde é que vocês menos jogam? Porque... Lembra do estrutural que eu falei? Como é que você vai competir se você não tem base? Você como é que você não tem campeonato? Você não tem calendário, você não tem nada. E eu acho que há bem pouco tempo atrás não tinha campeonato. Não tinha. Quer dizer, tinha, mas bem ruim. Mas eram as coisas de uma semana, aquelas coisas, sei lá, nem sei como era feito. Mas eu acho que aí daqui a 60, 70 anos, talvez a gente tenha esse movimento. Falar, pô, tem um jogo de futebol feminino, vou ver. Pô, vou deixar de ver o sub-13 masculino e vou ver o feminino. Talvez isso aí comece a se equilibrar com essa... Mas é trabalho de mini formiguinha. Total. E aí você entra numa questão de mídia. Porque daí, essa é outra parte do inferno, né? Da história toda que você, quando você começa a ver, você fala assim, que pânico que dá. De você olhar pro esporte feminino e falar assim, gente, mas tem todos esses gaps aqui. Tem. Onde passa? Quem compra direito? Como é que você distribui? Qual é a audiência? Como é que eu trabalho em comunidade? Como é que eu vou construir aqui a audiência? Cara, como é que você vai fazer isso? Não, mas eu preciso de dinheiro imediato. Sim, mas se você não começar, você não vai ter. Daqui 10, 15, 20 anos, você não vai ter. Então, são muitas coisas. E a gente tá vivendo... mas nossa, agora tem no YouTube. Sim. Ótimo de ter no YouTube. Daí a gente entra pra uma outra questão. Quantas pessoas têm acesso a uma internet que você consiga assistir pelo YouTube? Então, isso para todos... E agora a gente tá... Essa questão que eu tô falando, ela vai além do esporte feminino e masculino. Ela vai para uma questão estrutural mesmo do Brasil. E daí, mais ainda, reforça a história do esporte ser elitista, aquela coisa toda. Então, assim, porque todo mundo tem um celular para assistir. Mas nem todo mundo tem 4G, nem todo mundo tem Wi-Fi, nem todo mundo... Então, como é que você vai fazer com essas pessoas? Como é que você vai incluir digitalmente essas pessoas na história? Então, quando a gente fala de popularizar, a gente fala de estratégias e tudo mais em relação à mídia, você precisa avaliar todas essas coisas. E aí você fala assim, não é tão simples. Não. Por isso que não dá para ser uma discussão tão rasa como as pessoas fazem. Então, cara, a gente precisa ter gestão, a gente precisa ter negócio, a gente precisa ter mídia, a gente precisa ter estratégia. O buraco ele é muito, mas muito mais embaixo do que... Exato. Assim, conversando com você aqui, vai me clareando um monte de coisa, alguns porquês, alguns... E de novo, Diogo, mesmo eu falando sobre essas coisas todas, tem muitas coisas que você fala sobre desconstruir e tudo mais, que eu também preciso, todo dia você aprende alguma coisa. Todo dia você olha e fala, olha isso aqui, o que aconteceu. Cara, e é engraçado essas coisas de novidade e tal, né? Porque dentro do esportes, a gente tem uma curadoria de análise de conteúdos, né? Que estão rolando na internet. E a gente pega esses conteúdos e acaba repostando e tudo mais. E eu encontrei, ela chama Jamad, eu não sei soletrar, ela é da Somália. E ela foi descoberta em 2018, viralizou um vídeo dela jogando basquete com meninos, assim, com um rachão. Um negócio, assim, surreal. E ela montou um camp de basquete para meninas muçulmanas. Ela joga basquete de... De burca? Não é burca. Tem um outro nome. É o... Como que é? Jihad, não sei. Eu não vou saber falar o nome. Não tá me vindo o nome do deve ter a diferença do entre lenço. burca e esse... Sim, tem. E ela fez esse camp para meninas muçulmanas. E você vai ver as meninas muçulmanas jogando basquete, você fala assim, que animal. Exato. Entendeu? E ela foi para os Estados Unidos em 91, se eu não me engano. A gente vai contar a história dela dentro do esportes, porque olha a representatividade. Absurdo. Sabe? Então, assim,
Isso é muito importante. E aí agora a gente foi dar todas essas voltas para falar dos esportes dela. Mas quando eu criei o esportes dela, era justamente para as mulheres se sentirem, olharem ali, e a gente fala, né, a pluralidade da mulher no esporte. É porque é isso. A mulher ela pode ser tudo o que ela quiser ser dentro e fora do esporte. E que ela vai ter espaço para aquilo, ela vai ter alguém representando ela ali dentro. Então, quando você lê a história, tem uma coisa que acontece todas as vezes. Eu tenho vários esportes, eu sou uma pessoa esportista. Vários esportes, pratico um monte de coisa. E eu adoro escalada, mas eu não considero escaladora, tenho muito que crescer ainda nessa história toda, mas, cara, você quer me ver, você quer ver meu engajamento subir absurdamente no Instagram, como Juliana, eu postar algum treino em algum ginásio de escalada, ou escalar um lugar, chove de mulheres falando assim, cara, quando você for de novo, você me chama? Eu queria muito começar a fazer escalada, eu acho tão legal, é difícil, não é difícil, como é que é? Isso quando muitas mulheres não falam assim, meu marido inventou uma trilha, nunca fiz trilha, eu vi que você sempre fez trilha, que tênis que você usa? O que você faz? Então assim, poxa, peraí, tem uma história acontecendo aqui dentro. Então, vamos falar sobre isso? Vamos falar o que você tem que levar pra trilha? Vamos falar como que é a escalada? Vamos trazer essa história pra acontecer? Porque assim, o esporte feminino também agora é uma onda. Tem um monte de gente falando e tal. Só que você tem que criar a narrativa. Você precisa praticar o esporte para entender as dificuldades que você vai ter. Claro que você ir remar durante seu período de menstruação, por exemplo, é um pouco mais complicado, porque talvez você não se sinta tão confortável e tudo mais. Tudo bem, respeita isso, mas, cara, depois vai, sabe? Chama uma amiga pra ir, vamos fazer isso aqui, mas eu nunca fiz. Vamos! Qual é o problema de você ir fazer a coisa toda acontecer, sabe? Assim, do tipo, praticar o esporte. Então, eu acompanho umas arenas de beach sport, cara, que a mulherada tá jogando rolou. futevôlei, né? Que Beach legal, tênis. sabe? Tipo, e que legal. E assim, mas o esporte não é olímpico. Daí, você tá praticando tô praticando esporte. Entendeu? Saiu daquele negócio, o vôlei é da menina e o... sabe assim, quando a gente pega, por exemplo, o triatlo, mulheres incríveis indo pro triatlo, sabe assim, corrida de montanha, sabe? Que você tem conexão com a natureza. Esportes outdoor, eles te dão uma outra visão, sabe assim, surf, cara, é impressionante, assim, sabe? Tipo, você vai surfar, muda seu dia, sabe? A sua cabeça é uma outra história, assim, sabe? E muitas mulheres falam, como é que vai? Como é que faz? Que prancha que você compra? E na verdade você só precisa ter outra mulher falando pra você, vamos, eu te empresto minha prancha, você faz, tá tudo certo, vamos aí junto na história. Porque é a questão da comunidade, entendeu? Como a gente falou, é muito fácil, por exemplo, você vai surfar. Hoje você consegue surfar sozinha, né? Do tipo, tô ali, você vai receber assédio, que tem em todo lugar, infelizmente, porque isso ainda é uma parte terrível. Mas você consegue ir sozinho, você fala, que legal, surfei aqui, peguei minha onda e tal. Antes, e você vai ver outras mulheres no mar. Antes você não via outras mulheres no mar. Antes era só você de mulher no mar. Então, assim, essa presença, ela também é muito importante. Porque se uma menina vê uma mulher surfando, ela vai falar assim, que legal, eu quero surfar. Eu posso fazer isso. É isso que empodera. A história da Raíssa, seu fenômeno que ela é, claro, ela tem muito talento. Mas a gente percebeu que não tem só a Raíssa, tem a Sky Brown, que é incrível. Tem uma outra surfista ali, sabe, você tem uma infinidade que você fala assim, meu Deus, onde estavam essas meninas? Não, realmente. Você ter os exemplos, isso Sabe? traz você pro jogo, traz você pro... Não, exato. Tem jeito, tem mulher fazendo, tem. Exato. E não adianta você ir também pra parte da atividade física com a mulher. Porque a atividade física, pra muitas de nós, foi punição. Aí quando você fala assim... E aí, quando você começa a praticar um esporte, isso muda na tua cabeça. É incrível. É uma chave que vira. Que aconteceu comigo também, porque eu detesto produção. Eu detesto treinar. Detesto treinar. Tipo, musculação? Detesto. Tipo, meu personal. O Rica, você detesta, mas tem personal. Ele mudou de cidade, né? Então, enfim, pandemia, aquela história toda. E a gente acabou encerrando um pouco o trabalho, mas ele é incrível, assim. E eu virava pro Rica e falava assim, eu detesto treinar, mas eu preciso treinar porque tem aquela maratona, porque tem não sei o quê, porque tem aquela outra história que eu quero fazer. E aí o que acontece? Você vira a chave, que você treina porque você quer melhorar o esporte. Você treina porque você não quer sentir dor. Você treina porque, tipo, você não quer lesionar. Daí vira. Você acha os porquês de treinar.
Porque daí deixa de ser a Não é o barriga. fim, é o meio. Exato. Porque daí deixa de ser a narrativa da barriga chapada. Ah, porque você precisa treinar pra ficar magra. Você precisa treinar pra não sei. Não, você precisa treinar pra você ser boa no que você vai Se você fazer. treinar e comer 8 McDonald's por dia, não vai ter barriga chapada nunca. Então o problema não é treinar, o problema é comer. Não. Eu discordo um pouco. Por quê? Não, porque, cara, você pode comer o que você quiser. Não, mas eu tô entendeu? falando, você falou de barriga chapada, o que eu quis dizer é que o treino ele não vai te trazer a barriga chapada. Ah, o treino entendi. foi no. No Não outro foi no. sentido. Foi no. Tá. O que vai te trazer a barriga chapada é você Se você quiser ter, e se você não quiser ter, também tá tudo bem. Claro, entendeu? claro. É Tipo, que eu quis dizer que a barriga chapada ela vai muito além do treino. As pessoas falam, vou treinar. A minha esposa mesmo fala, ó, eu vou. Não passa muito treino de braço, não, que eu não quero ficar com o braço forte. Minha filha, pra você ficar com o braço forte, fazer o que você está fazendo de musculação e ficar com o braço forte, você precisa de gente, 78 Carol. anos. A Carol, Carol, o podcast. Carol Maravilhosa. Roubo, Carol ela é 10. Essa, Maravilhosa. ela é demais. Então, assim, são essas coisas, sabe? Que a gente precisa E aí, virar a chave. você falou durante. Quando você começou a falar disso, você falou sobre assédio, né? E muito se falou aí, inclusive no handball de areia teve, mas aí também teve a equipe alemã de ginástica artística, eu acho, da história do Colan. A gente teve um caso de beach handball. Beach handball? Não, bizarro. Bizarro. Surreal. Isso aí acho que até o machista mais machista do mundo achou bizarro, porque... Não, imagina. Não, porque, assim, uma coisa, por exemplo... Mas assim, calma, não precisa ser muito do beach handball. Você não acha absurdo uma jogadora de vôlei ter que jogar de biquíni? Não, então... Vôlei de praia, eu ia chegar a isso aí. Quando você tem dentro do esporte, por exemplo, o judô. O judô não tem jeito, você tem que usar o kimono porque é uma questão do esporte. Se no beach handball me tivesse uma regra, falar, mas tem que ter, não sei, alguma regra que não existe regra. Só está lá, e está escrito para a menina tem que usar sunquinho, eu acho, não sei, e top. Mas, tipo, não fala o porquê, entendeu? Assim, é um negócio que não tem cabimento. Aí as meninas do vôlei de praia falam que quando tá frio, elas têm que justificar um absurdo, tem que passar pelo crivo do árbitro, se pode ou não. Ela vai passar frio, porque tem que... E assim, não é um negócio que... Você entendeu? O esporte não vai interferir na questão técnica do esporte. Mas por quê? Porque as regras foram criadas por homens. Pierre de Coubertin. E aí... A história do Pierre de Coubertin lá atrás eu não sei, não lembro ao certo as palavras, mas tem lá. E aí é um negócio que você fala assim, cara, peraí, só um minuto. Mas por quê que eu vou ter que fazer isso? Tipo, não faz sentido. E claro, tem outras justificativas, né? Falam que a mulher jogar de biquíni ali, né? De suquini e tudo mais, vôlei, por exemplo, vôlei de praia, fica mais bonito, visualmente mais bonito. Bonito pra quem? O que você quer? Mas a gente entra em... Aí é outro papo. Tá aí é bizarro também. Continua sendo bizarro, mas e aí você fala, pera, mas por que isso precisa ser desse jeito? Não interfere em nada do jogo. Você falou de vôlei de praia, eu postei a Maria Elisa Antonelli, talvez? Sou ruim eu já troquei o nome de ginástica. Já foi longe. Não, tudo bem, eu acho que deve ser a Maria Elisa. Ela postou um depoimento que a gente repostou no Esportes, que eu fiquei chocada. Que eu mandei para um amigo meu que ama vôlei. Eu falei assim, só me diz uma coisa aqui, assim, se isso que eu tô lendo aqui no site da regra, no site do vôlei de praia e das regras, é isso aqui mesmo. Federação Internacional de Vôlei de Praia. Tipo assim, é isso aqui mesmo. Não, Federação... E também tem... Brasileira e internacional, vale porque quem dita as regras é internacional e vem descendo. Na sua licença maternidade, você perde ponto. Do circuito? Uhum. Aí não dá. Tipo assim, eles comparam a gravidez e a parte da licença a uma lesão. Tipo, cara, pera. São coisas diferentes, entendeu? Tipo, é uma outra história. E aí você perde ponto e ela falou justamente isso. Não fui só eu que fui prejudicada quando eu tive filho. Foi a Carol Solberg, foi não sei quem, né? E porque a gente perde ponto. Sabe uma coisa que eu acho bizarra? Você não vê nenhuma mulher falando, agora eu vou encerrar minha carreira. Quer dizer, você vê a maioria das mulheres falando, vou encerrar minha carreira porque eu quero ter filho. Uhum. Por que não pode aos 26 anos? Eu quero ser mãe. Tá bom, vai lá. Não, e a gente também não pensa uma coisa. Os homens, tipo, eles não encerram a carreira. Para serem pais. Ele não deixa de jogar uma liga ou um campeonato para se dedicar à paternidade.
talvez se dessem essa opção para ele, do tipo de uma licença, talvez ele fosse. Então, Diogo, quando a gente pega, eu gosto muito de analisar socialmente falando aqui, muito louco. Eu tava olhando pra cá, perdi a fundo do horário. Olhar muito países, assim, gosto muito de olhar países nórdicos na questão estrutural de sociedade. E lá, você tem licença maternidade, licença paternidade, você tem os mesmos direitos. Então, é uma sociedade que ela realmente é mais igualitária. E que você vê que é muito melhor, porque a participação da criação do filho é da mãe e do pai. Você tem as duas coisas. Esses países nórdicos, já pensou se a linha do Equador passasse lá? Que maravilha que ia ser. É que é difícil ficar lá 8 meses no escuro. Mas você imagina como não seria, né? Porque... Mas você entende que a questão ela é estrutural, e aí o esporte, ele é um reflexo do que está acontecendo na sociedade. Ele é igualitário. Não é mais para um nem menos para o outro. Não. Ele é um reflexo do que está acontecendo na sociedade. Então, assim, as dificuldades que a maternidade traz para as atletas, ela é muito parecida nos países. Na questão de rendimento, na questão... Mas, cara, você tem Serena Williams. Sim. Depois que foi mãe, incrível, sabe? Você tem outras tantas atletas que depois que foram mães estão ali fazendo a coisa acontecer. Então eu acho que a gente tem que levar em consideração essas coisas também, sabe? E a maternidade, ela é um ponto que ela não é uma lesão, ela não é um problema de saúde, ela não é nada. Ela é um período da vida da mulher que ela vai gerar uma vida, que ela vai cuidar daquela vida. E ela é múltipla, ela pode ser muitas coisas, não é porque ela se tornou mãe que ela não vai poder mais ser atleta. E isso vale para dentro das empresas, porque a gente sabe que tem empresas que, cara, que critica a mulher que tira licença maternidade, que pressiona, a gente sabe que essas coisas todas acontecem. E assim, é muito difícil. É muito difícil você pensar em todas essas coisas. E, de novo, eu tô falando aqui de um lugar de privilégio, né? Sou branca, tenho uma classe social que me permite algumas questões, mas e quem tá lá embaixo? Que foi o que eu te trouxe na questão das meninas, que abandonam o esporte por outras questões. Você nunca parou pra pensar passou, mas nem... Nossa senhora, mas nem lá na esquina algo parecido, e é a maior real do mundo, é verdade. Você falando sobre maternidade, a Tandara, há pouco tempo atrás, ganhou um processo, acho que do Praia Clube, que teve esse problema de... os caras, a gente não pode tirar... Aí, tipo, o salário dela é composto por CLT merreca e veio de imagem. Não, tá bom aqui, ó, CLT... É bizarro. É difícil. Ju, a gente podia ficar aqui conversando horas. 45 mil horas. Você tem hora, a gente... O Rafa lá falou que tem hora também. Rafa, pra quem não conhece, qualquer dia eu vou fazer um podcast com o Rafa. O Rafa que é nosso produtor aqui, a fera que manda em tudo aqui. Mas a gente podia ficar conversando horas, eu acho que é importante. Uma das missões do Podesporte é dar voz para todo mundo, é pensar o esporte em 360 graus. Então, poxa, a gente já teve outras pessoas aqui que falaram sobre o esporte feminino, mas não talvez sendo, né, com poder de fala e que trabalhe com isso diretamente. Então, hoje você enriqueceu demais o nosso papo aqui. Eu acho que, assim, me esclareceu muita coisa. Eu acho que eu não me saí tão mal para falar as coisas. Eu acho que, Diogo, a gente precisa... eu gosto muito de trazer diversidade e pluralidade para a mesa. Toda vez que você traz esses dois termos, né, que eles são parecidos, né, que é essa coisa do tipo do diferente, de você olhar por outros ângulos a história toda, te clareia muita coisa. Porque te faz pensar em questões que você nunca pensava. Que é aquela história que a gente falou. Adianta você querer falar sobre a questão do LGBTQIA+, sendo que você não tem ninguém da comunidade dentro da tua empresa? Adianta você querer falar que você vai apoiar o esporte feminino se dentro da tua empresa você não tem mulheres ali dentro? Canetando, fazendo exatamente. Coisa. Então, assim, e aí você percebe que a gente tem uma questão que aconteceu recentemente com o Caboclo na CBF. Ele foi absolvido do caso de abuso, do assédio sexual, do assédio ali, né, moral, e que ele foi enquadrado e tudo mais. Eu não sei se bem absolvido, eu vou até tomar cuidado com os termos, mas assim, meio que fez um acordo que ele vai ajudar projetos sociais voltados para as mulheres,
que sofrem violência doméstica. Chega a ser ridículo, né? Entendeu? É o tipo de coisa que, cara, não dá pra gente olhar pra isso, sabe? Falar assim, ai, normal, tá tudo bem. Não, entendeu? O esporte, ele é um espelho da sociedade. Então, tipo, tudo que tá rolando, a gente tem que trazer pra nossa vida. Você abriu o podcast falando sobre Paris. Paris é um marco extremamente importante na história, assim, de todas as Olimpíadas e na história da equidade de gênero. Porque chegar em 50, que é o que vai ser Tóquio, acho que foi 49. 48, foi bem próximo. Foi muito próximo e agora Paris 50, vai ser. É porque a gente vai ter mais mulheres ali na competição. E isso vai mudar a estrutura de alguma maneira, porque se eu tô vendo que tem mais mulheres, eu posso estimular mais meninas e vai voltar para aquela história toda. Então, é muito importante. É muito importante a gente ter essa voz, porque é bom para todo mundo. Não é porque as mulheres estão querendo tomar o lugar dos homens. Não é isso, sabe? É uma outra questão, é que se a gente tem os mesmos direitos, cara, a gente consegue dividir. Não ficar pesado para ninguém, ficar justo, estamos ali na história, vamos fazer coisa acontecer, sabe? Então, eu acho que, claro, tem muitas coisas que estão envolvidas nisso tudo. O que eu não queria era trazer todas essas questões de uma maneira leviana e também, tipo, deixando sempre muito claro, é muito raso o que a gente está falando aqui, porque a gente precisa ter muito mais dados para a gente trabalhar, para a gente avaliar, para a gente ver, enfim, né? Eu estou trazendo do ponto de vista de quem trabalha com o esporte feminino e estuda diariamente o esporte feminino, tipo, em relação a pautas, por ser um veículo, né, que fala do assunto. Então, eu tomo bastante cuidado com todas essas questões e acho que a intenção do podcast foi justamente essa, né? Quando você me convidou, era trazer aqui pra gente olhar tudo de um outro jeito. Tipo, mas tem isso aqui, mas isso aqui, Diogo, você nunca viu. Então, acho que essa é uma boa troca. E não é aquela história de dar voz. Não dou voz pra ninguém. Vocês têm a voz de vocês e eu acho que tá ecoando por muitos lugares. Eu acho que as coisas, aos poucos, eu acho que bem devagarzinho, mas estão mudando, estão se encaminhando. Eu acho que foi muito, talvez tenha sido muito mais enriquecedor para mim ter você aqui do que você ter vindo aqui e falar uma coisa que está no seu dia a dia. Não, por estar no seu dia a dia, por, né, uma coisa que você estuda, que você fala, que, né, eu te acompanho há pouco tempo, mas vejo o trabalho que você exerce, você trabalha, está sempre muito presente nessa questão da luta, do esporte feminino, de empoderamento feminino de uma maneira geral, que é importantíssimo a gente trazer para a mesa, falar. Repito aqui, não é da voz, porque vocês têm voz o tempo inteiro, né? Eu queria deixar sempre aqui o microfone da Aula Podcast do Pod Esporte aberto para você, sempre que quiser falar, né? Tiver algum assunto, acho que é bacana a gente falar sobre isso, pós aberto, já se sinta em casa, porque foi muito enriquecedor mesmo. Obrigado, Ju. Legal, vamos junto. Obrigado. Espero muito que você tenha gostado. Adorei. Tá? E volte sempre, eu juro que eu vou fazer com mais tempo pra gente, tá? Não, vambora, tamo junto. Tem muita coisa pra gente falar. Esportes também tá de portas abertas pra vocês. E é isso. Eu acho que é sempre bom a gente ter esses papos. Você é pai de 2 meninas, então você precisa se munir de muita informação, porque realmente tem muitas coisas boas acontecendo, então, e você é um guia delas para isso, então acho que é importante, não só pais de meninas, né, pais de meninos, porque se a gente tem se a gente tem na educação pais mais conscientes dessa questão toda, é o que eu falei, é bom para todo mundo, porque a gente tem crianças mais conscientes e a gente consegue desenvolver melhor todos esses assuntos que a gente trouxe para cá, porque tudo é estrutural. Claro, não tenho dúvida disso. E é isso. Obrigado, Ju. Tamo de junto. Coração, foi bom demais, foi muito legal. Muito obrigada, adorei. E eu espero que vocês tenham gostado muito. Não esquece de se inscrever no canal, deixar sua curtida, comentar. Curtir também lá no aplicativo da Olá Podcast, no Spotify, a gente está em todas as plataformas. Certo? Então, até a próxima. Pod Esporte vai ficando por aqui. Até a próxima. Fui. Valeu! Tchau.